Em Bérgamo, cidade da Lombardia mais afetada, a seção de obituários não para de aumentar. Neste jornal, eram 10 páginas inteiras. 8, 9 e 10. O número de casos suspeitos deu um salto de mais de 6 mil novos casos em 24 horas. Fala aí, pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. E a situação está maior do que nós imaginamos. Sem dúvida alguma, a situação passou de todos os limites. E você vai ver isso aqui nesse vídeo. Eu peço que você assista com atenção, com calma e até o final. Não estou aqui para alarmar, não estou aqui para trazer aí um alarde geral para as pessoas, mas sim para mostrar a situação real, que a mídia muitas vezes não mostra dessa forma, e principalmente a maioria dos canais aqui do YouTube não querem mostrar a realidade do que realmente está acontecendo. Estamos diante de uma grande redução populacional que atinge pessoas idosas e pessoas vulneráveis, ou seja, pessoas que atualmente não estão mais dando lucro para esse sistema, pessoas que estão apenas sugando desse sistema, pessoas que já deram muito lucro muitas vezes, mas agora estão no momento de descansar, de relaxar, mas excesso para esse sistema atual não é aceitável. Isso aqui é o prelúdio, apenas o início de uma grande redução populacional que nós iremos ver, sim, no futuro, após eles instaurarem a quarta revolução industrial, aquela que faz com que máquinas, automação substituam os trabalhos pesados humanos, mas esse não é o tema do vídeo de hoje. O tema do vídeo é muito mais importante. O tema do vídeo vai mostrar o grau que a Itália chegou agora e o grau que está o Brasil, que de acordo com os números, em comparação, por incrível que pareça, está muito, mas muito pior, muito maior do que o da Itália, e vocês vão entender o porquê. Por isso que eu peço, se você for novo, inscreva-se nesse canal, eu peço que você ative as notificações dos meus vídeos, ative o sininho, isso é muito importante, pois assim você pode receber todos os dias às 9 horas da manhã os vídeos quando eu enviar. E mais uma vez eu reforço, se de repente o YouTube não enviar as notificações para você, é normal, isso acontece, principalmente porque eu falo sobre essas coisas de uma forma que eles não querem que fale. Então, compareça aqui todos os dias, às 9 horas, pois sempre tem informações muito importantes e eu estou me dedicando muito, mas muito para isso, para trazer isso aqui para vocês em primeira mão e sempre com muita credibilidade, com veracidade, pois é o que eu prezo aqui nesse canal. Ontem eu postei um vídeo aqui no canal que falou a respeito aí da ONU e a redução populacional dos idosos. Um índice que eles postaram aí há um tempo atrás, mostrando quão grande é o gráfico de crescimento populacional dos idosos. A população de 60 anos e mais aumentará 10 vezes. A população de 80 anos e mais aumentará neste século 26 vezes, de 14 para praticamente 400 milhões de pessoas. Isso vai ter um impacto na vida nossa, dos nossos filhos, dos nossos netos. É o imperativo demográfico do século XXI, que é assim que se define, de acordo com a ONU, a população idosa. E agora a gente vê o que realmente está acontecendo e como as informações batem perfeitamente. Não tem mais como dizer, é teoria da conspiração. Já são fatos conspiratórios, podemos dizer assim. Velho, só teoria, né? Então, gente, é como o Thiago tá falando aqui mesmo. A primeira-ministra Angela Merkel, ela já estava falando como se já tivéssemos que se despedir dos nossos familiares. É algo muito assustador mesmo. Que acessou documentos atestando que médicos italianos terão que decidir quem vive e quem irá ficar para trás. Vocês vão ver aí na matéria algumas palavras grifadas, coisas que eu estou tirando daqui, pois a gente sabe que a própria plataforma não permite que falamos abertamente para trás. Vocês vão ver aí na matéria algumas palavras grifadas, coisas que eu estou tirando daqui, pois a gente sabe que a própria plataforma não permite que falamos abertamente disso aqui da forma que eu gostaria de falar. Então, como eu sempre digo, para um bom entendedor, meia palavra apenas basta. Vocês sabem, vocês são inteligentes, vocês sabem o que eu estou querendo dizer e quais são as palavras que estão aí. Apenas decifrar para entender e captar a mensagem, que é realmente um grande absurdo, podemos dizer assim. Pessoas acima de 80 anos estão sendo deixadas para trás, sem dó nem piedade. Em Bérgamo, cidade da Lombardia mais afetada, a seção de obituários não para de aumentar. Neste jornal, eram 10 páginas inteiras.
8, 9 e 10. Na Itália, terão acesso negado ao tratamento intensivo caso tenham 80 anos ou mais ou sejam vítimas de problemas de saúde com necessidade de leito de UTI. Ou seja, pessoas inválidas, pessoas que não geram lucro, pessoas acima de 80 anos, essas serão deixadas para trás. Pense, e se for um familiar seu, você gostaria de ver essa situação? É o que está acontecendo. Eu achei isso de um grau realmente tão alto que eu falei, não, eu preciso gravar sobre isso. Agora são 1h da manhã, eu ainda trabalhei hoje, as pessoas estão praticamente todas entrando em quarentena sem saber o que fazer. E nós temos que fazer algo. Eu cheguei agora há pouco com a minha esposa e falei, não, eu preciso parar e fazer alguma coisa aqui. Peço perdão pela minha cara de cansado, mas é necessário que as pessoas enxerguem o que realmente está acontecendo. Quem trouxe isso aí para nós foi o jornal The Telegraph, e que diz assim: segundo eles, o texto diz que os critérios, o texto dos documentos que eles tiveram acesso aí dos médicos lá na Itália, diz que os critérios para acesso à terapia intensiva em casos de emergência devem incluir idade inferior a 80 anos ou uma pontuação no índice de comorbidade de Charleston, ou seja, você tem que ter menos de 80 para ser atendido e ter aí uma pontuação que seja aí menor de que 5, ou seja, você tem que mostrar que você ainda pode ser válido, talvez para gerar algum lucro para esse sistema e não apenas sugar. E aí eles continuam. A taxa do que está havendo aí causada por essa situação chegou nesta segunda-feira, no dia 16/3, a 7,7%, enquanto o índice chinês médio é de apenas 2,3%. A Itália aparentemente tem uma situação bem agravada por conta da sua população idosa. E aí a gente olha algo que parece pior: a situação do Brasil. O número de casos suspeitos deu um salto de mais de 6.000 novos casos em 24 horas. Que a Folha de São Paulo, agora, no dia 18/3/2020, diz assim, que o 20º dia no Brasil é pior até mesmo que o 20º dia na Itália. E eu vou te mostrar os gráficos de comparação disso tudo, para que as pessoas não tenham dúvida do que está acontecendo. Coloquei aí, basta você puxar no Google que você verá que isso é realmente verídico, já foi divulgado em vários lugares. E é impressionante ver que em meio a essa notícia, a gente encontra uma ali que eu grifei de vermelho, que diz assim: IBGE, número de idosos com mais de 80 anos devem crescer. Eles estão falando aí, juntamente, o negócio fica tão junto, aquele crescimento que a ONU disse que iria acontecer com a situação grave que está ocorrendo lá na Itália. E essa matéria aí, a respeito do Brasil, mostra a seguinte mensagem para todos nós. 20 dias após o primeiro caso receber o diagnóstico no Brasil, o país contabiliza 291 casos confirmados. Para comparação ao seu 20º dia com a Itália e Espanha, eles tinham respectivamente 2 ou 3 diagnósticos confirmados. E aí está o gráfico. Para um assusto ainda maior, o que é que eles divulgam no Brasil? Que nós tivemos, enfim, um aumento gigantesco de mais de 300%, que traz aí, em menos de 24 horas, o aumento de mais ou menos 6.000 casos suspeitos do que está ocorrendo no mundo atualmente. A situação é realmente periclitante. E agora, as criancinhas saem das suas escolas, saem das suas creches e acabam indo para dentro de suas casas. Mal sabem a maioria das famílias que essas crianças, elas são basicamente imunes ao que está ocorrendo. Elas não pegam a doença como pessoas mais velhas, mas elas guardam essa doença por mais tempo em seus corpos e são vetores de transmissão. Agora, elas saem das creches, das escolas, muitas vezes sem saber que estão com isso dentro de si e vão para junto do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, dos seus tios, do seu bisavô, da sua bisavó, e acabam aí sendo uma grande armadilha para essas pessoas. Muitas vezes é uma situação forçada onde os avós vão ter que cuidar das crianças que não se protegem tanto na hora de beijar, de lamber, de pôr a mão na boca. Quer dizer, elas podem eventualmente ser propagadoras do vírus para justamente o grupo de risco mais afetado, que são os idosos. Então aí os meus colegas vovôs e vovós e pessoas mais idosas têm que tomar cuidado com os netinhos. Será que essa seria realmente a hora de fazer isso? Será que já não estamos atrasados na hora de uma suposta quarentena? O carnaval foi maravilhoso. Eles falaram que poderíamos ir para as ruas sem nenhum problema.
eu fiz um vídeo aqui dizendo que deveria ser cancelado, pois ali o perigo já existia. Se algo tivesse feito ali, talvez não fosse tarde demais. Agora os índices, os gráficos, mostram, infelizmente, que o Brasil está indo para um grau maior do que o da Itália. Tanto, quando nós estamos pensando em fechar tudo, estádio de futebol, escola, nós precisamos ver que momento que nós estamos. Se é no momento inicial da epidemia, nós temos que ter uma estratégia que é diferente. Se nós estamos no verão, nossa estratégia deve ser diferente daqueles países que estejam no inverno. Lá, o país tem muito mais condições financeiras, apesar de ser pequeno, do que aqui. Eu não quero nem imaginar se essas coisas chegarem com essa proporção no nosso país. E a gente vê aí, no final da matéria, que diz que, infelizmente, o presidente Bolsonaro não tem tomado as medidas adequadas e ele está apenas fechando as fronteiras com a Venezuela. É realmente triste a situação que nós estamos vivendo nesse mundo, mas é algo que eu já tinha mostrado aqui, algo que foi totalmente premeditado. Eu falei no final do ano de 2019, no mês de novembro, a respeito da capa da revista The World If, que mostrou claramente o que iria acontecer. Muitas pessoas me chamaram de louco, de lunático, dizendo que iriam sair do canal. E agora essas pessoas estão voltando com a boca aberta, sem saber o que dizer, pois nós apenas estamos cumprindo e vivendo segundo uma agenda global. Ainda resta dúvidas para você? Você ainda não acredita nessas coisas? Mais uma vez eu te pergunto, ainda acredita que tudo isso é... Por isso, inscreva-se nesse canal, ative as suas notificações, pois cada informação, agora a partir do ano 2000... Geralmente isso é muito triste, porque as pessoas, há mais de 2 anos atrás, eu vinha falando com algumas pessoas sobre um vírus, sobre isso querer acontecer, querer se propagar da China para o mundo inteiro. Disse isso para algumas pessoas é o testemunho do que eu falei. Elas devem estar se lembrando de mim agora e pensando, tudo que ele falou era verdade. E eu dei ouvidos.